Bom, meus amigos, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais a respeito do missionário Davi Martins Miranda. Vocês conhecem? Vamos conhecer quem foi Davi Martins Miranda. Ele nasceu em 4 de julho do ano de 1936 em uma pequena cidade de Reserva. Cidade chamava Reserva, onde? No Paraná. Seu pai se chamava Senhor Roberto e sua mãe, Senhora Anália Miranda. Eles eram 5 filhos e Davi Miranda era o 4º filho desses 5. Seus pais eram agricultores e católicos. Com 13 anos de idade, Davi Miranda perdeu seu pai. Seu pai faleceu. Ele perdeu a sua referência, que era seu pai. 4 anos mais tarde, a família Miranda mudou-se para o município de Tibagi, no Paraná, que anos mais tarde mudou-se de nome. Tibagi começou a chamar-se mais tarde Telêmaco Borba, que também era no Paraná. Na fazenda Monte Alegre, que era propriedade da indústria Klabin do Paraná Papel e Celulose S.A. Indústria Klabin do Paraná Papel e Celulose S.A. Foi a indústria que Davi Miranda trabalhou. Ele trabalhou nessa indústria. No mês de abril do ano de 1957, Dona Anália, que até então era uma viúva, mãe do Davi Miranda, era viúva e mãe do Davi Miranda, vendeu sua casa na Cidade Nova, em Telêmaco Borba, e migraram para a cidade de São Paulo, onde Anália, Dona Anália, a mãe de Davi Miranda, tinha uma filha mais velha, que era a mais velha dos 5, era essa Araci. Era a filha mais velha de Davi Miranda. E ela era convertida aonde? Ao protestantismo. A mãe Anália e quase todos os membros da família se converteram ao protestantismo, às igrejas protestantes, uma igreja protestante. Restou apenas quem? O Davi Miranda, único resistente e também católico. Mas vamos entender como foi a conversão do Davi Miranda. Conforme relatado em sua autobiografia, já sentia desconforto conviver com a sua família, pois era uma tremenda discórdia entre as fés, católicas e protestantes, uma discórdia religiosa. Davi não suportava tantos crentes em sua casa. Ele não suportava entrar e sair de crentes. E quando sua família se batizou na igreja protestante, ela se converteu ao protestantismo, a casa que eles moravam virou um local de culto domiciliar. Poxa, isso foi pingo na água. Mas a conversão de Davi Miranda ocorreu no dia 6 de julho do ano de 1958. Ele tinha planejado se mudar da sua casa e ir morar sozinho. Devido a essas discórdias em seu lar, ele falou: vou mudar de casa e vou morar sozinho, pois já estava para completar 22 anos de idade. Ele ia completar. E a conversão de Davi Miranda, como foi a sua conversão? Conforme relatado, quando ele voltava de uma discoteca, por volta das 19 horas, ele voltava dessa discoteca, ele ouviu um canto e bater de palmas, que eram ritmos de louvor. Ele ouviu isso muito alto. Quando percebeu, já estava na frente, olhando essa gritareira toda, esse ritmo de louvor, esse bate-palma. E aqui que era? Quando percebeu, já estava de uma igreja evangélica. Nossa! Como era denominada? Maravilha de Jesus, entre aspas. Era o nome dessa igreja, Maravilha de Jesus. Presidida pelo pastor Leonel da Silva. Quando se viu, já estava sentado num banco lá dentro. Era uma igreja pequena, um pequeno salão.
Davi Miranda, quando ele se viu, ele já estava lá sentado, porque aquilo chamou muito a atenção dele. Naquela noite, o pastor nordestino, ou cearense, vamos falar nordestino, Jonas da Cruz, ele leu Gênesis 22, o capítulo 22 de Gênesis. Era o discurso dele, que fala sobre o sacrifício de Abraão. E tal mensagem tocou profundamente o coração do Davi Miranda. Naquela noite, quando foi feito um convite pelo pastor Jonas de Jesus, para quem quiser aceitar a Jesus, vem aqui na frente e levante os braços e vem aqui. Quando você viu, já estava dentro, já estava levantando a mão e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí ele se tornou evangélico. Como foi fundar a Igreja Deus e Amor? Vamos entender isso daí. Davi Miranda relata que Deus conversou com ele, ele teve uma conversa com Deus. Davi relata que orou mais de 3 horas sem cessar, de joelhos e com o rosto no chão. Isso suava muito. 3 horas sem cessar ele estava orando, molhado totalmente de suor. Ele lembrou de Lucas capítulo 22, versículo 44. Ele sentiu que era o Espírito Santo que estava atuando nele, que estava habitando em mim, ele fala, era o Espírito Santo, fazendo-me sentir aquela graça maravilhosa. Davi relata ainda que todas as noites, quando orava ao Senhor, sentia o fogo divino do Espírito Santo. E isso para mim já era algo normal, ele relata. Toda noite ele sentiu o fogo divino do Espírito Santo. Naquela noite parecia, depois de várias noites orando, houve uma noite que parecia mais intenso o fogo do Espírito. De madrugada já não me continha. Minha carne parecia que estava se separando da minha alma. Tremia compulsivamente da cabeça aos pés. Até meus dentes pareciam bater uns nos outros. Sentia que algo ou alguém estava se aproximando de mim. São relatos de Davi Miranda. Davi relata que seres celestiais estavam com ele no seu pequeno quarto. Depois de orar, já havia 4 horas de joelho. 4 horas de joelho. Ele estava a ouvir vozes dos arcanjos. Ele podia ouvir essas vozes dos arcanjos como coros celestiais, aleluia, algo glorioso e excelso. E disse para Davi Miranda uma voz, e era o próprio Senhor falando com ele, 2 pontos abertos, meu servo, não temas as lutas, pois te escolhi, e grande obra tenho a fazer por teu intermédio. Muitos se levantam contra ti, mas não prevalecerão. Aqueles que forem contigo, eu serei com eles. Mas aqueles que forem contra ti, eu serei contra eles. A voz afirmava a Davi Miranda que daria um nome da igreja que ele ia fundar. Pois até então Davi não sabia se a obra que o Senhor iria fazer por intermédio dele era a igreja que ele pertencia ou através de uma outra igreja. Ele não sabia. Ele achava que era através da igreja que ele pertencia ou através de uma outra igreja. Davi, quando voltou a si, estava em seu quarto sem saber se aquela experiência foi um arrebatamento. Ele não sabia se aquela experiência que ele passou foi um arrebatamento. Ele diz, o Senhor me tocava com brasas vivas, como fez com Isaías. Podemos ler no Velho Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 6 a 7, que o Senhor, um anjo tirou uma tenada do altar e tocou os lábios de Isaías e purgou os pecados dele. O Senhor tocou-me com brasas vivas. Depois de procurar o Senhor muitas madrugadas de oração, muitas e muitas madrugadas em oração, finalmente o nome da igreja foi revelado para Davi Miranda. E o nome era Igreja Deus é Amor. Igreja Deus é Amor. Davi refletiu e procurou entre as igrejas existentes qual chamaria Deus é Amor. Ele não achou. Aí ele soube, ele sentiu que era a igreja
que o Senhor queria fundar através dele. Entenderam?